Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque seus ouvidos estão atentos às nossas vozes. Obrigado porque nosso coração é nu, transparente diante de Ti. Não existe segredo algum que o Senhor não conheça a nosso respeito. Obrigado porque o Senhor enxerga o âmago de quem nós somos e o Senhor ainda nos ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enxerga tudo a nosso respeito e o Senhor ainda nos chama de filhos. Obrigado, Pai, nós nos colocamos diante de Ti hoje como a Tua igreja em Florianópolis, pedindo que o Senhor venha sobre nós, pedindo pelo poder que estão nas Escrituras, pedindo que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para aquilo que o Seu Espírito está fazendo no meio da Tua igreja. Peço isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que legal. Bom demais estar com vocês. Como o pastor disse, meu nome é Web. É um nome engraçado, eu sei. Eu estou vendo alguns sorrisos no rosto. É a reação que eu recebo por 31 anos quando eu falo meu nome. Isso porque eu venho de Varginha, né? Eu nasci em Varginha, Minas Gerais. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Então, com 21 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. Nós moramos lá quase 9 anos. E lá nos Estados Unidos eu tive o privilégio de me tornar um cidadão americano. E aí eles me mandaram uma carta dizendo, bom, como novo cidadão americano, você tem a habilidade ou o privilégio de mudar de nome. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa! Posso mudar o meu nome? Eu me lembro até hoje, sentando com a minha esposa, olhando aquele pedaço de papel, uma linha em branco, coloque aqui o nome pelo qual você vai ser chamado daqui em diante. Imagina, eu já tinha mais ou menos 25 anos. 25 anos de muito bullying. 25 anos de muita risada, de muita zoeira. Ia trocar meu nome pra quê? Imagina, se o pastor ia chamar aqui agora. Queria chamar o João Venga aí. Gabriel. Enzo. Os nomes bonitos hoje em dia, né? Imagina. Que engraçado que ia ser. Aí eu parei e pensei assim, poxa, eu já passei pela escola, né? Já passei pelas brincadeiras da rua. Eu jogava bola na rua na minha época, tinha isso. As crianças hoje em dia já não lembram o que é isso mais, né? Mas naquela época a gente jogava bola na rua. Enfim. Passei por toda essa zoeira. Já fui chamado enfim, vocês têm criatividade, vocês imaginam o que eu já fui chamado, né? Website, web design, webjet, webblue. O que você imaginar? Uma vez eu fui numa igreja, um jovem muito criativo, cafajeste. Até hoje eu fico assim, cara, como aquele moleque teve coragem de dizer uma coisa dessa? Ele virou pra mim assim e falou assim, Web, sabe o que tá rolando na roda do sapo? Eu olhei pra ele assim, ele, Web. Eu fiquei olhando assim, tipo, vai falar o quê? Aí um dia desses eu estava em Vitória, aí eu falando sobre o nome dos meus irmãos, eu não vou falar não, não vou falar. Aí eu falando o nome dos meus irmãos, da minha família e tal, aí alguém me vira e fala assim, tem um pessoal ousado na igreja, né? Aí uma menina vira e fala assim, ué, se você tiver outra filha, você pode chamar ela de WhatsApp. Mano. As coisas que eu tenho que aguentar na minha vida. Se eu chamasse João, eu não teria esse problema. Enfim. Minha esposa quer que eu fale o nome dos meus irmãos? Não quer? Então tá bom. Bom, eu sou... Tá bom. Eu sou a terceira geração de Ws da minha família. Exatamente.
Exatamente isso. E eu tenho que... O meu avô se chamava Watson. Cara, Watson. Tinham, enfim, os irmãos com W também. E aí ele casou, teve filhos, começou a nomear os filhos. Meu pai se chamou Winston. Por que vocês estão rindo? Eu não entendi ainda por que vocês estão rindo. Não é engraçado. E aí, o irmão dele se chamou Winslow. O outro irmão chamou Williams, o mais normalzinho, né? Tadinho. Aí nasceu uma mulher, eles colocaram o nome de Vânia com W. Aí meu pai se casou. Falou, eis que abençoarei os meus filhos com essa bênção. Só que eu imagino que meu pai pensou assim, pô, eu vou ter um filho, eu vou dar um nome estranho aí com W, e acabou a história. Vieram 5. Somos 5. Aí meu pai começou. Wade. Wendy. Welly. Web, que é o mais bonito. E Winnie. Eu vou dar um livro para vocês de presente lá atrás, dos livros que eu trouxe. Quem conseguir de primeira falar o nome dos 5 filhos, vou repetir, tá? Vou repetir. Wade, Wendy, Welly, Web, Winnie. Exato. Wade, Wendy, Welly, Web, Winnie. Alguém? Ninguém? Aí eu me casei com essa linda donzela, Natália. E quando nós fomos nomear os nossos filhos, eu disse, claro que eu vou quebrar essa maldição hereditária. Aí chamamos a primeira filha de Ana Petra e o segundo filho de Joseph. Não vai vir um WhatsApp. Amém. Deus é bom, né? Então meu coração foi curado. Estou restaurado, não tenho problema com piadinhas, mas eu te prometo, se você fizer uma piada para mim, eu vou olhar para você com cara de tacho, porque sua piada já foi feita antes. Só para te preparar. Não existem mais piadas novas a respeito do meu nome. É um desafio. Amém. Então nós moramos nos Estados Unidos por quase 10 anos, fizemos parte de algumas casas de oração nos Estados Unidos. Nós fomos enviados do IHOP. O IHOP é uma casa de oração que fica em Kansas City. E em 1999 um homem começou uma reunião de oração com alguns jovens. 12 jovens mais ou menos. E eles começaram 13 horas por dia de oração. O que para mim já é uma quebra de paradigma. Que jovens se juntem para orar por 13 horas. E um dia, em setembro de 1999, um homem, Mike Bickle, subiu no altar e ele disse, o fogo deste altar nunca mais se apagará. Nós iremos clamar ao Senhor até que Ele venha. E desde 1999 até hoje, 2016, a mesma reunião de oração ainda está acontecendo em Kansas City. A mesma reunião, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Hoje eles têm mais ou menos um número de 500 a 600, como é que diz? Funcionários em tempo integral. 500 missionários cujo o trabalho principal é ministrar a Deus. Não é incrível? Agora, mais ou menos, voltando atrás, em 84, mais ou menos 84, 85, o ministério começou a levantar números a respeito de quantos ministérios ao redor do mundo estavam associando-se, ou estavam focando suas energias em levantar oração ou adoração, ou os dois juntos, de maneira contínua. Sabe quantos ministérios em 1985 eles conseguiram encontrar ao redor do mundo? Chutei. 12 ministérios ao redor do mundo estavam focando oração como principal objetivo do seu ministério. Aí 2013 veio.
2013 aconteceu e aquele mesmo ministério voltou a procurar. Quantos ministérios hoje estão focando em oração, em adoração contínua? Sabe quantos eles encontraram ao redor do mundo? Mais de 10 mil ministérios ao redor do mundo. Mais de 10 mil ministérios disseram: nós iremos de maneira contínua estabelecer adoração na nossa cidade. Nós iremos encontrar a Deus de maneira contínua como uma comunidade. Meu Deus, isso é incrível. Isso nunca aconteceu em toda a história da humanidade. Nós vemos adoração ou oração contínua acontecendo em uma localidade única. Em Jerusalém, como foi no tempo do rei Davi, nós vemos isso acontecendo na Irlanda, nós vemos isso acontecendo na Alemanha, nós vemos isso acontecendo em vários lugares focados. Mas nós nunca vimos, a terra nunca viu, ao redor da terra, oração e adoração acontecendo continuamente da forma que está acontecendo hoje. Isso é uma quebra de paradigmas. Isso é uma quebra de estrutura. Nós estamos vivendo algo único. A história, a terra nunca viu. O Espírito está olhando para a igreja e dizendo: igreja, ore. Igreja, adore. Igreja, volte à simplicidade do Evangelho. Paulo, em 2 Coríntios 11, ele fala com a igreja de Corinto mais ou menos como se ele fosse uma mãe. Isso pelo menos é assim que eu imagino ele, né? Falando com a igreja, e ele diz assim: igreja, fique comigo na minha loucura, só mais um pouquinho. Entenda onde eu estou tentando chegar com tudo que eu estou tentando ensinar. Eu prometi vocês em casamento. Eu prometi vocês a um só marido. E eu preciso apresentar vocês puras. Eu preciso que você, igreja, se apresente a Ele madura, bonita, perfeita e sem mácula. Aí ele para e fala assim: mas eu estou temeroso. Eu estou com medo de que assim como a serpente astutamente enganou Eva, ela venha para você novamente e ela tire de você a simplicidade e a pureza que existe no relacionamento com Jesus Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo: o Evangelho é simples, somos nós que complicamos. O Evangelho de Jesus Cristo é simples, somos nós que colocamos tantas estruturas e tantas barreiras que nós acabamos esquecendo do próprio Jesus. Nós acabamos esquecendo do próprio relacionamento que nós devemos manter com Ele. Você já conheceu uma noiva que estava pronta para casar e ela basicamente não conhecia o noivo? Já conheceu? Como que você conhece ele? Somos amigos do Facebook. Mas vocês vão casar? Vamos. Estranho. O que você sabe a respeito dele? Eu vi algumas fotos dele, li algumas coisinhas, um amigo em comum me contou a respeito dele. Não é assim que a noiva de Cristo vai casar. A promessa é de que a noiva se fará pronta, ela estará perfeita. Nós iremos presencial, nós seremos a noiva que irá casar com Jesus de maneira perfeita. Enfim, A.W. Tozer, um escritor cristão que eu amo muito, eu amo as frases que ele vem. Ele diz assim, uma dessas frases ele diz assim: a coisa mais importante a teu respeito é aquilo que você pensa quando você pensa a respeito de Deus. Deixa eu repetir. Aquilo que é mais importante a teu respeito não é quanto dinheiro você tem, não é quantas pessoas você conhece, não é quão famoso você é, quantos likes ou quantos seguidores você tem nas suas redes sociais. A coisa mais importante a teu respeito é aquilo que vem na sua cabeça quando você pensa sobre Deus. Não dá um medinho agora? O que eu penso sobre Deus quando eu penso nele? Quem é Deus? O que eu sei sobre Deus? Qual é a minha opinião sobre Deus? Como é que eu gasto a minha vida
cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus com tudo que eu sou. Quando você se posicionar diante de Deus, naquele dia, no dia do Senhor, Ele não vai falar, querido, quantos seguidores você tem no Facebook? Quão grande foi a sua igreja? Uau! 5.000, 10.000. Ele não vai falar isso. Quanto você me amou? Quanto da sua vida você gastou por mim? Daquela pouca graça que eu te dei, quanta dela retornou a mim? Das 24 horas que eu te dei, quanto daquelas 24 horas você devotou a mim? Eu quero ler uma história com vocês hoje. A história de um povo chamado Israel. Abre lá em Êxodo 19. Eu vou rápido, que eu já gastei muito tempo falando dos meus irmãos. Aleluia. Então o que aconteceu é que Israel, os filhos de Jacó, foram para o Egito por causa da fome, e Deus prometeu que eles ficariam lá por 400 anos. E aconteceu que os filhos de Jacó, que eram uma família, tornaram-se um povo em 400 anos. Em 400 anos eles se tornaram escravos e eles ficaram presos debaixo do governo de Faraó. Todos conhecem a história muito bem. E aquele povo foi liberto do Egito porque Deus desejava que aquele povo adorasse e se encontrasse com ele no deserto. Deixe o meu povo ir para que me adorem no deserto, para que me encontrem no deserto. E assim foi, eles foram libertos e começaram a caminhar no deserto. Um povo que chegou no Egito como uma família, e eles foram criados, o menor número que até hoje levantaram a respeito de quantas pessoas saíram do Egito, foi 1 milhão de pessoas. Sabe quantos milhões de pessoas tem na ilha de Florianópolis? 400 mil. É isso, né? No máximo 500 mil. 500 mil. Imagine 2 vezes a população da ilha de Florianópolis. É o número de pessoas que saiu do Egito. 1 milhão de pessoas é muita gente. Uma família, pô, os caras igual coelho. 400 anos é muito tempo. Eles cresceram demais. E aí, eles saíram do Egito, só que eles saíram como um povo que não tinha lei. Eles não tinham leis próprias, eles não tinham uma constituição, eles não tinham um pacote de deveres e, como é que diz? Direitos e deveres. Eles não sabiam o que eles precisavam fazer e o que eles poderiam receber em troca por ter feito o que eles faziam. Então eles eram um povo sem lei, um povo sem destino filosófico ou em questão de educação cultural. E eles estão andando pelo deserto junto com Moisés. Moisés está liderando eles. Moisés tinha deixado a sua família, a sua esposa Zípora com seus filhos, com seu sogro. E aí acontece que quando eles saíram, Jetro, que é o sogro de Moisés, pensou, eu vou encontrar eles. Eles estão perto aqui, perto do Monte Sinai, eu vou encontrar eles. E aí eu vou levar os filhos e a esposa. Isso que está acontecendo no capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Então, Jetro também era um sacerdote. Ele vem para Moisés e fala, Moisés, e aí, como é que tá? Vem trazer seus filhos, vem trazer sua família. Pô, como é que tá? O que você está fazendo com o povo? O Moisés falou para ele, Jetro, vem aqui, eu vou contar bem rápido para ganhar tempo, tá, gente? Então, Jetro, entra aqui, vem ver o que eu estou fazendo, como é que eu estou liderando o povo? Tá, senta aí, vamos sentar na cadeira. Moisés chama o povo, 1 milhão de pessoas. Gente, eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Eu sei a quantidade de picuinha e problemas que eu tenho que apartar em 1 hora. Quem tem filho aqui? Diz amém. Aleluia, né? Vocês concordam comigo, não é verdade? Vocês sabem. 2 filhos eu tenho. Imagine 1 milhão de pessoas sem lei.
Eles tinham que vir para alguém. Autoridade máxima, Moisés, vamos lá. Vou te levar para Moisés. A fazer aquela fila todo dia, pela manhã. Moisés abria a tenda, estava lá a fila da galera. Aí Jetro sentou, Moisés começou a chamar, vem primeiro. Ah, Moisés, o Joaquim furou o olho da minha cabra. Ok, vamos ajudar. Ei, passou a carroça em cima do meu pé, quebrei o pé. Oh, vai lá. Fulano roubou meu escravo. Tá. E Moisés passava o julgamento, porque eles não tinham acesso comum de regras e regulamentos. Então eles precisavam acessar alguém que tinha isso. Moisés, qual é a vontade de Deus? Quando nós nos posicionamos numa briga, o que é que nós devemos fazer? E Moisés começou a ensinar eles. Jetro só assim, cara. Coçando barbona, imagina o Jetro barbudo. Então, imagina comigo. Barbão assim. Acabou o dia. E aí, Jetro, o que você achou? Curtiu? Jetro olhou para ele. Moisés, você está ficando caduco, velho. Você está ficando louco. Você está se consumindo. Você está se matando aos poucos e matando o povo. Porque você está sendo o único ponto de acesso entre 1 milhão de pessoas. Não seja assim. E Moisés, nessa conversa, mas eu preciso dizer para eles o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? E aí vem um conselho de Jetro, por volta, versículo 19. Ele diz assim, Jetro, Moisés, me ouve agora. Eu te aconselharei. E Deus vai estar com você nisso. Ele diz assim, apresenta-te diante do teu Deus. Em outras palavras, vai diante dele, diz Deus, eu estou aqui representando 1 milhão de pessoas. Qual é a sua vontade para nós como um povo? Nos dê uma constituição pela qual nós precisamos viver. Nos dê direitos e deveres para que nós possamos, a partir de hoje, não sermos mais um povo, mas que nós possamos ser uma nação. Moisés ouviu aquilo. Uau, Jetro, você é inteligente demais, que beleza. Eu vou fazer isso. E isso era no final dos 2 meses de que eles estavam caminhando. Final do 3º mês, que é onde começa o versículo, capítulo 19. Então lê lá capítulo 19, versículo 1, diz assim, no final do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído do Egito, naquele mesmo dia, dia 1 do 3º mês, chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde acamparam. Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés, então, foi fazer o que o sogro mandou. Cara, sogros, às vezes eles têm bons... Enfim, sogros são bênçãos. E Moisés subiu até Deus, e o Senhor chamou ele do monte, dizendo, Moisés, você está se apresentando diante de mim para entender o que eu quero de vocês. Eis o que eu quero de vocês. Diga isso ao povo. Então ele diz, assim falarás à casa de Israel. Essa é a primeira vez que Moisés subiu o monte para falar com Deus. Aí versículo 5. Essa é a palavra que Deus diz. Essa é a constituição de vocês. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os outros povos, porque minha é toda a terra. Mas vós, Israel, sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que falarás ao povo. Moisés subiu diante de Deus. Deus, como é que o Senhor deseja que nós vivamos diante de ti? Deus disse para ele, é isso que eu quero que você diga para o povo. Povo, 1 milhão de pessoas, ouçam a minha voz e façam o que eu pedir. Ponto final. Deus, como é que nós devemos viver como povo? Assim que vocês vão ser um povo. Vocês não vão ser como as outras nações. Vocês não terão o rei diante de vocês. Vocês não terão um governador diante de vocês. Vocês terão o Criador de todo o universo
como líder supremo de vocês. E vocês ouvirão a minha voz todos os dias, e todos os dias vocês irão caminhar de acordo com a minha voz. Quando ele diz, vocês serão uma nação de sacerdotes, sabe o que isso quer dizer? Os sacerdotes eram aqueles que acessavam a Deus, então o papel do sacerdote era ir diante de Deus. Deus, eis-me aqui. Qual é a sua palavra? Eles buscavam a Deus, de maneira bem resumida, e eles saíam diante do povo e diziam, esta é a vontade de Deus. Então quando ele diz, vocês 1 milhão de pessoas serão uma nação de sacerdotes, ele estava dizendo, todos vocês individualmente carregarão um chamado único, individual de sacerdotes. Não haverá uma linhagem, não haverá uma família, não haverá um clã, não haverá um departamento de sacerdotal, o departamento dos Power Rangers, mas vocês todos vocês irão ouvir a minha voz e caminhar de acordo com ela. Como é que soa isso para vocês? Difícil? Fácil, gente? Uau! Eu acho isso dificílimo. Bom, eu tenho que concordar com eles, né? Eles acharam difícil, então eu tenho que dizer que foi difícil. Enfim, e aí o que acontece? Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos, falou tudo que Deus tinha ordenado. Versículo 8. E o povo respondeu em comum acordo. Como é que está a tua Bíblia aí? Cadê? E todo o povo respondeu unânime. Sabe o que quer dizer unânime? Uma só voz, todo mundo junto. Você consegue imaginar isso? Consegue, gente? Unânime. 1 milhão de pessoas. Como que 1 milhão de pessoas responde a mesma coisa? Eu acredito na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia diz o que ela quer dizer. E ela quer dizer o que ela diz. É tão profundo e simples dessa maneira. Se a Bíblia diz que todos responderam, o meu papel é dizer, todos responderam. Ela disse, Moisés falou, povo, ouçam o Senhor todos os dias, e Ele vai te dizer como viver. 1 milhão de pessoas. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Aí, 10 segundos depois, chegou lá no último 1 milhão. Tudo que Aí, 10 minutos, Moisés já está falando aqui hoje. Faremos! Yeah! Uhul! E o eco volta, e Moisés, atrasado. Mas enfim, todo o povo, como um conjunto, como no corporativo, eles disseram unanimemente no individual, eu, Web, decido fazer o que Deus está dizendo. Pastor Kleber ali, individual, no corporativo disse, eu também decido. Vocês estão entendendo? Para que houvesse uma voz unânime, no meio de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de números uns precisaram dizer algo. Mistério, né? Estou tão profundo hoje. Mas vocês estão me acompanhando? Não haveria como Moisés manipular 1 milhão de vozes. 1 milhão de vozes precisaram dizer, eu desejo, eu quero. Então vamos compartilhar. Mantém isso aí. Indivíduo, corporativo. E aí o Senhor diz para ele no versículo 9. Quer dizer, Moisés subiu de novo e está conversando com Deus agora. Moisés, eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creio em ti. Versículo 10. O Senhor também disse a Moisés, Moisés, vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o 3º dia. Pois no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então naquela época, quando Deus diz santifica o povo, Ele estava dizendo praticamente isso. Lavem suas vestes, tomem banho e não se aproximem da sua esposa. Ou não tenham relações. Mantenham-se puros por 3 dias. O povo então entendeu
unânimes, dizendo, ok, vou lavar minha roupa, vou tomar banho, vou ficar limpinho para me apresentar diante do Senhor. E aí no versículo 16 aconteceu o terceiro dia. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. Ouviu-se o soar da trombeta muito forte a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Imagine isso, gente. O povo acampado. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Deixa eu voltar só um pouquinho, eu acho que tem uma coisa aqui. Versículo 13, na segunda metade, diz assim: mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu e santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. E também não chegaram a mulher. Então, acordou de manhã, e de repente eles começam a ouvir. O que você sentiria naquele momento? O que você pensaria? O coração acelerava, né? Eu já diria logo, amor, vai lá fora ver o que está acontecendo. Não, vai você. Não, vai você, mulher. Mulher! Era a hora de bater. Mulher! Eu que mando aqui, vai você. Meu Deus! Aí vai, abre o zíper. Não sei se tinha zíper naquela época, né? Claro. Amor, o monte tá pegando fogo. Aí todo mundo, você imagina, só de falar já me dá um arrepio nos braços. E aí diz que o chão começou a tremer. Moisés disse para todos saírem da tenda e se apresentar na base do monte. Deus em pessoa vai descer sobre o monte. Uou! Aí o povo começa a sair da tenda. Aquele barulhão. E diz assim que houveram trovões, relâmpagos, estrondos. A base toda do monte tremia, chacoalhava. Houveram terremotos. E eles experimentando Deus em pessoa. Uau! Eu na hora já diria, Moisés, me dá mais 3 dias, porque minha roupa sujou. Desculpa. Eu não aguentei. Deveria ter segurado. Se fosse eu, não vocês. Mas a pressão, a realidade de que o soberano Deus, aquele que disse haja luz, e do nada aconteceu luz, aquele que disse estrelas permaneçam no lugar, aquele que diz planetas girem, aquele que diz sol nasça agora, fique aqui agora, ele próprio desceu aos homens. Uau! Uau! E o povo pensando, 2 dias atrás eu disse, tudo que o Senhor disser, eu farei. Repensando. E agora? Deus desceu. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 17. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. E eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor tinha descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Algumas versões dizem assim, e Deus lhe respondia por meio de uma voz. Olha aí, a voz de Deus lhe respondia. Imagine a trombeta. E eles... E Moisés dizia, Yahweh. E Deus dizia, Moisés.
E o povo olhando. Meu, vocês já pensaram um Deus que vocês servem? Vocês já pararam para meditar em quem Deus é? Um dos homens mais sábios que já existiram, Jó, achava que conhecia Deus. Um dia Deus veio e falou com Jó, numa brisa suave. Numa brisa suave. Veio um ventinho. E Jó falou, deixa eu ouvir Deus. E Deus falou assim, Jó, fica de pé e se apresenta como homem diante de mim, porque eu vou te fazer perguntas. E Jó. E Deus começou a perguntar, por acaso você estava lá quando eu medi a terra? Quando eu firmei os fundamentos da terra? Por acaso você sabe onde fica o armazém da chuva e da neve? Por acaso é você que dá comida às leoas e aos filhotinhos do leão no tempo certo? E ele começou pergunta. E Jó, Deus, eu achava que eu te conhecia. E era só de ouvir falar. Hoje eu sei quem o Senhor é. Quantos de vocês conseguem dizer que vocês conhecem a Deus? Quantos de nós realmente experimentaram o gastar tempo, energia para experimentar Deus? Quantos de nós podemos dizer, eu senti um chacoalhão, ou eu senti o cheiro, ou eu experimentei algo, ou Deus falou comigo, ou simplesmente a presença de Deus entrou no quarto, algo assim. Essas coisas são reais. Eu não estou lendo para vocês o novo gibi da Mônica. Eu não estou lendo a nova história em quadrinho da Marvel. Eu não estou lendo Crônicas de Nárnia. O que eu estou lendo é uma história real. Isso não é conto de fada e não como é que diz? História grega. O Deus soberano veio. Versículo 20. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés, e Moisés subiu. E foi aí então, na segunda e terceira vez que Moisés encontrou a Deus, Deus falou, ok Moisés, eu te disse, ouça a minha voz e ande através ou a partir do que eu te disser. Então Deus começou a dizer, Moisés, nós chamamos isso de 10 mandamentos. Mas para Moisés foi, Moisés, anote o que eu estou te dizendo. Assim é que eu quero que você ande. Moisés, eu não quero que você adultere. Moisés, como povo, a constituição de vocês vai dizer lá, não matem. Moisés, essa é a regra que eu estou colocando de vocês. A partir de hoje eu quero que vocês não tenham outros deuses além de mim. É isso que Moisés estava recebendo aqui. E Deus deu para ele uma constituição, uma lista de coisas a fazer e a não fazer. Nós vemos que isso não eram apenas palavras em pedras, porque Jesus lá em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus começou a tocar algumas dessas coisas. E ele dizia, vocês ouviram, não adultere, mas vocês continuam adulterando com os olhos. Porque vocês olham para a regra e vocês pensam, ok, a linha está aqui. Até quão perto eu posso chegar dessa regra sem quebrar ela? Quão perto eu posso ficar aqui antes de cair? Funciona mais ou menos assim. Imagine com os meus 2 filhos. Porque eu amo eles e porque eu entendo que a educação é importante, eu digo para eles, filhos, vocês não podem beber suco no sofá. Ok. Meu pai disse, não pode beber suco no sofá. Ele não disse não pode beber Toddy no sofá. Ele não disse não pegue um copo de suco e pule no sofá. Eu não estou bebendo. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Não olhe para o que Deus disse e comece a calcular na sua cabeça quão perto da regra você pode chegar sem quebrar ela.
Ouça o que Deus está tentando criar em você. Ele está chamando você para uma parceria de entendimento do coração de Deus. E vocês estão olhando para aquilo que Ele está querendo dizer e pensando assim, pé aqui, pé ali, minha mente está pensando nela, mas o meu corpo está aqui parado, então eu não estou quebrando nada. Enfim, e Deus começou a dar para eles uma constituição a partir do coração dele. Quase lá, gente. 20, versículo 18. E todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegava. Vendo isso, o que aconteceu? Versículo 18 do capítulo 20. Vendo isso, e todos tremeram assustados e ficaram à distância. 3 dias depois. Tudo que o Senhor disser, nós faremos todos. Uhul, unânimes. Veio Deus, faça. Deus é muito. Queridos, tem uma realidade tão poderosa no que está acontecendo aqui, que a maioria de nós, se não todos nós, já experimentamos. A realidade do temor de ouvir a voz de Deus. Esse é um dos principais motivos pelo qual nós não oramos. E se Deus responde? E se Deus fala o que eu não quero ouvir? Estão me entendendo? E se Deus me diz para eu não fazer o que eu quero fazer? E se Deus me diz para eu não usar o computador mais? Porque aquilo está me fazendo pecar. E se Deus me mandar desligar a televisão? E se Deus me mandar sair do Facebook? E se Deus me mandar não me relacionar com aquela pessoa mais? Porque ela está me afastando dele. Vocês estão me entendendo? Nós queremos. Nós queremos, nós dizemos, Deus, eu vou fazer tudo. Eu me entrego a Ti. Quem já cantou aquela música? Entrego tudo a Ti. Como é que é aquela música? Nós cantamos hoje lá no F-Rob. E eu entrego tudo. Eu me lembro de quando eu cheguei na igreja, eu cantava essa música chorando. Eu entrego tudo. Entrego tudo. Quem entrega isso? Não! Isso não! Tudo menos isso! Mas é só isso que eu quero? Não, leva o resto que o Senhor não quer. Isso não! Não é? Nós somos assim, gente. Ô carninha fedorenta. Ô carninha, viu? Já dizia Paulo, quem me livrará dessa carne? Como eu gostaria de já estar em glória. Porque o carninha que não me deixa amar a Deus. Deus vem e encontra, nós seremos uma nação de sacerdotes, te ouviremos todos os dias, buscaremos o Senhor, andaremos santos. Deus vem. Cadê o povo unânime agora? Aí olha o próximo versículo. E disseram a Moisés. E disseram. Quem disse? Unânimes? Unânimes? Diz aí todo o povo? Diz aí em uma só voz? Diz aí 1 milhão de pessoas? Não. Diz, e disseram. Quem disse? Quem de 1 milhão de pessoas teve a coragem de falar, Moisés? Olha o que disseram. Moisés, fala tu conosco, não Deus. Porque se Deus falar conosco, nós morreremos. Disseram. Quem disse? Os indivíduos. Entenderam? No corporativo, indivíduos se levantaram com medo, com temor, com coisas escondidas talvez.
E em resposta, ou como voz representante de todo um povo, de toda uma nação, eles disseram: Moisés, peraí, deixa eu também te aconselhar, Moisés. Eu sei que Jetro é sábio, mas peraí, já é demais. Você está querendo me dizer que você quer que todos os dias nós encontremos o Deus do universo? Que todo dia a gente acorde com uma buzina na cabeça, com tremor, minha esposa vomitando lá, toda enjoada, meu filho encostou lá, meteram a flecha nele. Aí, Moisés, até quando nós vamos viver com esse radicalismo? Moisés, espera aí. Você está me dizendo que nós iremos viver 24 horas para Deus? Você está querendo me dizer que eu não mais vou poder fazer aquelas coisas que nós fazíamos no Egito? Que eu vou ter que agora andar por aí com o meu rosto brilhante? De tanto conversar com Deus? Não, é demais. Isso é radicalismo. Moisés, não. Gente, alguém já ouviu, alguém já foi chamado de radical aí por amar Jesus? É ridículo. Eu penso assim, cara, eu não amo Jesus 10% da minha vida toda e ainda me chamo de radical. Eu não consigo amar por mais que eu meras horas e o povo acha que eu sou radical. Radical, o que tem de radical? Meu rosto não está brilhando ainda. Eu sou radical, imagina. Então, houve a dinâmica de que alguns se levantaram e disseram: Moisés, não vamos ouvir a Deus, nós ouviremos a ti. Se você me perguntar, Web, na sua opinião, como professor de Bíblia, qual foi o maior erro da nação de Israel em toda a história? Eu te diria, na hora. O dia em que eles decidiram não ouvir diretamente de Deus. E eles disseram: pastor, ora por mim. Por quê, filho? Porque sua oração é mais poderosa. Pastor, busca a Deus, eu preciso tomar uma decisão. O Senhor suba a Deus e ouça a voz dele. Depois o Senhor vem me dizer o que ele tem a dizer para mim. Porque e se eu ouvir a Deus e ele me disser o que eu não quero ouvir? Vocês estão sentindo mesmo o que eu estou sentindo? Porque tá azedo. Vocês estão desconfortável? Isso tem que ser desconfortável. Igreja, nós precisamos ouvir isso, pastor. Pastor, não tem a responsabilidade de subir o monte sozinho. E se, naquele momento, Joaquim lá atrás, Moisés! Vem, filho, o que você está fazendo? Vem! Meia hora depois o rapaz conseguia chegar no povo todo. Fala, Moisés, eu ouvi o que disseram. Te disseram para ir sozinho. Não! Eu não aceito. Eu e minha família também subiremos com você. Nós não aceitamos que só você ouça a voz de Deus. Eu também quero. Uau, imagine a história totalmente diferente. E se como das outras vezes, de repente a história agora tivesse escrita. E naquele dia, todos os que não quiseram ouvir a voz de Deus caíram mortos no deserto. E o número deles foi tal. E a partir daquele dia, toda a nação ouviu Deus. Imagine a história totalmente diferente. Imagina Jericó, pastor. Todo o povo diariamente, como Moisés ficou 40 dias, desceu, vamos lá que a gente vai ver melhor. Lá para o capítulo... Vamos ler aqui capítulo 24, versículo 16 também. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. E no 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória de Deus no alto do monte era como um fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia no monte. Pula de novo agora lá para o capítulo 33, perdão.
Nós então, a partir daí, vemos que somente Moisés subiu no monte. Somente Moisés ouvia a voz de Deus. Somente Moisés representava o povo como sacerdote. E então Deus disse para ele: Moisés, vai haver necessidade de que alguns mais de vocês tomem a responsabilidade de representação. Vamos escolher a tribo de Levi. A partir de hoje, eles representarão todo o povo como sacerdote. Se você estudar sacerdote, a linhagem sacerdotal, os levitas, ou Levi, não tinha nada a ver com a geração que deveria ter tomado isso. Porque Judá deveria ter sido a nação que levaria isso. Ou talvez Manassés, mas não Levi. E aí Levi tomou a responsabilidade, que era para toda a nação. Moisés então era o único que estava tendo acesso a Deus. E aí no versículo 11, diz assim: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a seu amigo. Em seguida Moisés voltava para o acampamento, mas o seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Pula para o versículo 29. Versículo 33 também, versículo 29 até o 35, mas vamos ver. Não, vamos ver o 29 primeiro. Quando desceu do monte, versículo 34, capítulo 34, versículo 29. Quando desceu do monte Sinai, trazendo na mão as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter estado com Deus. E quando Arão e todos os israelitas olharam para ele e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de se aproximar dele. Primeiro Deus vem e eles dizem: não, nós temos medo. Moisés, vai você. Moisés foi e voltou parecido com Deus. Eles olham para Moisés e dizem: não, Moisés, nós também temos medo. O que é que vocês querem? Que uma tartaruga fale com vocês? Vocês querem o quê? Aí Moisés entende: vocês estavam adorando o bezerro de ouro. Não, Moisés, nós jogamos um pouquinho de ouro no fogo, de repente saiu um bezerro. Esse é o tipo de gente que Moisés estava se tratando. E Moisés disse: peraí, qual é? Vocês ainda estão afim de ser aquela nação de sacerdotes que a gente falou algum tempo atrás? Vocês estão vivendo em que tempo? Moisés não sabia que a sua face, que a sua pele, o DNA tinha sido transformado. Imagine 1 milhão de pessoas que falavam com Deus e agora o seu rosto resplandecia, caminhando para a terra prometida. E gente, Jericó está aí. Fogo. Continua andando. Os filisteus. Corre! É a nação com o rosto brilhando! Corre! É a nação que serve a Deus! Imagina a loucura! Israel continuaria até hoje como a única nação em toda a terra, cuja face, cujo DNA era diferente do restante da terra, porque eles têm acesso a Deus. Se a história tivesse sido diferente. Agora abre comigo para acabar a história em duas passagens. Primeiro, Hebreus, capítulo 12. É incrível como nós amamos a Deus, nós queremos Deus. Mas quando Deus quer falar com a gente corre. Peraí, pastor, jejum? O senhor jejua. O senhor já é mais magrinho, não tem mais nada que perder. Igual eu. De longe parece que eu estou de lado parece que eu estou de longe. Enfim. É jejum? Pastor, eu acho que Deus tem uma coisa especial para o senhor no jejum. Quando o senhor jejua, a igreja fica viva, pastor. O senhor jejua. Campanha de oração. Pastor, mas o senhor é um homem de oração. Ninguém ora como o senhor.
O Senhor ouve a voz de Deus como ninguém. Que mistério. Peraí, você pode orar comigo? Deus abençoe o Brasil. Amém. Cristão? Quê? Discípulo de Jesus? Quê? Ramo na videira? Permanece em Jesus? Quê? Onde é que nós estamos? O que é que nós estamos fazendo na nossa vida, igreja? Como é que nós temos a ousadia de dizer que nós somos discípulos de Jesus? E nós só encontramos Jesus no momento da ceia uma vez por mês. E a gente vira com medo de ser queimado, fulminado, porque bebeu em pecado. Aí a gente pega os elementos e a gente fala, Deus, Jesus, eu te amo, perdoa os meus pecados. Jesus falou, até que enfim chegou o momento da ceia, eu estava com saudade. Meus queridos, eu estou exagerando, eu sei disso. Chegou a hora. Cristianismo de domingo à noite. Chegou a hora. Não serve mais. Na verdade, nunca serviu. Vocês sabem disso. Quando vocês entraram pela porta da igreja e se entregaram a Jesus, uma vez por semana não seria suficiente. Naquela época você faria todos os dias. Você faria 8 horas por dia, se o pastor dissesse, é assim que faz. Porque você queria tudo de Deus. E você estava disposto a dar tudo de você. E hoje o pastor diz, 30 minutos de oração. Ah, meu Deus. 30 minutos falando com a parede, de olho fechado. Estão comigo? 5 minutos depois da oração. Meu Deus, 25 minutos ainda. Mas já oramos todas as listas de trás para frente, cabeça para baixo, em línguas até. E nada até agora, o tempo não passou. Onde está o prazer da oração? Isaías 56:7 diz Deus falando para o povo, falando assim, para os gentios, para você e eu, aqueles que não nasceram de Israel, disse assim, para vocês, eu prometo, eu os levarei para o meu santo monte e encherei vocês de alegria na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para quê? Para que eu também traga o restante das nações. Ele vai encher você de alegria em um lugar de comunhão com Ele, para que as nações ouçam falar do seu relacionamento com Ele. Isso é evangelismo. Isso é cristianismo. Nós vivemos diante de Deus e a partir daquilo nós testemunhamos aquilo que nós testemunhamos. Eu disse que eu ia terminar. Estou 5 minutos atrasado. Versículo 18. Isso o escritor de Hebreus dizendo para a igreja. Igreja, ainda não chegaram, vocês não chegaram ao monte palpável. Aquele monte Sinai. Que estava em chamas. Vocês não chegaram à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído de trombeta e ao som das palavras que os que ouviam suplicavam pedindo que não lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até mesmo se um animal tocasse o monte, seria apedrejado. A visão era tão terrível que Moisés, o líder de todos, disse, eu estou aterrorizado e trêmulo. Moisés, aquele que subiu, disse, eu estou com os joelhos batendo um no outro. Peraí. Todos eles disseram, Moisés, sobe tu, que a gente está com medo. Qual a diferença entre o indivíduo que ficou e o indivíduo que subiu? Qual é? Além da decisão. Além de aceitar o convite. Nenhuma. Os dois estavam com medo. Os dois estavam vendo a mesma coisa. Mas um indivíduo disse, eu vou. O outro indivíduo disse, eu fico. E aí ele continua. Mas tenho boas notícias.
Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável número de anjos em reunião festiva. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus. Vocês chegaram ao juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E melhor, vocês chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Agora abre comigo em 2 Coríntios 3. Paulo falando de novo. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Paulo falando exatamente desse evangelho que eu estou dizendo. Exatamente essa palavra, de que o evangelho é simples, de que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e viver de acordo com ela. Esse é o evangelho de Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Quando vocês permanecerem em mim, tudo o que vocês falarem com o Pai vos concederá, porque vocês estão permanecendo na presença dEle. E aí, falando a respeito desse evangelho, ele fala no versículo 9, ele diz assim: porque se o ministério que traz a condenação, aquela pedra, já era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça, que é o evangelho que vocês vivem. Pois na verdade o que foi glorioso deixou de ser, em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece para sempre. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar, igreja. Porque o nosso evangelho, a nosso ministério, o nosso chamado diante de Deus, nunca perderá a glória. Nunca diminuirá de poder. Pelo contrário, crescerá de glória em glória. E aí ele diz: e nós, eu, vocês individualmente, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto, para que os israelitas não vissem os seus olhos, não fixassem os seus olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível. Ele estava dizendo, toda vez que Moisés acessava Deus, seu rosto brilhava. E ele descia o monte, e os resquícios da glória de Deus permaneciam em Moisés, até que passasse. Moisés subia de novo, seu rosto resplandecia, e ele descia. E o povo tremia de medo, e Moisés tinha que pôr um véu. E ele diz assim, o véu que Moisés estava colocando, nada mais, nada menos, era uma graça a mais para o povo que não queria viver o verdadeiro evangelho. Para o povo que não queria dizer sim ao chamado. Vocês não precisam ver a glória de Deus. Eu vou por vocês. Ainda está demais o evangelho? A verdade ainda está demais? Peraí, deixa eu baixar o volume. Sou uma florzinha de Jesus. Gostou? Gostei. Então volta domingo que vem. Vocês estão me entendendo? Moisés está dizendo assim, não, nós seremos ousados no falar. Porque o Deus que nós servimos é real. E aquilo que nós presenciamos é verdadeiro. Jamais iremos colocar um véu diante do evangelho. Aquilo que nós vimos, nós vimos. Aquilo que nós vivemos, nós vivemos. E nós iremos testemunhar com verdade e ousadia. E aí ele continua. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe é tirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, ainda existe um véu sobre o coração deles, porque eles não querem aceitar o convite. Contudo, quando um deles se converte a Jesus, o véu é removido. E aí ele diz, porque o Senhor é Espírito, e o Espírito de Deus, onde Ele está, ali também há liberdade. Mas todos vós, com os rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Aleluia! O escritor de Coríntios, Paulo, está falando assim, igreja, Deus é Espírito. Ele não está dizendo,
Onde o Espírito Santo está, nós podemos dançar, nós podemos pular. Ele está dizendo, onde o Espírito Santo de Deus está, você pode acessar a Deus. Onde o Espírito Santo de Deus está, um novo e vivo caminho está aberto. Onde o Espírito Santo de Deus está, o tremor permanece em você, a fim de que não pequeis. A fim de que seja um santo, imaculado, se apresentando como uma noiva pura a um noivo que está por vir. Isso é demais! Esse é o evangelho pelo qual você foi salvo. Esse é o Deus que te amou e te tirou das profundezas do pecado. Esse é o amor que o pastor todo dia vem diante de vocês e tenta dizer, experimentem! Jesus ama vocês! Sei. Clique, clique, clique. Próximo canal, pastor. Clique. Volta para esse canal. Vamos ficar em pé, igreja. Quando o povo temeu, eu esqueci de ler, mas Moisés diz assim, não, povo, vocês precisam entender, o temor de Deus precisa estar presente diante de vocês, para que vocês não pequem. Voltando ao que eu falei aos líderes antes, em Lucas 18, Jesus disse, é obrigatório a todos os cristãos, vocês têm a obrigação, tem um músico, um líder de adoração, é obrigatório que vocês orem sempre e nunca percam a esperança. Porque no momento que você parar de orar, você perde o temor. No momento que você para de orar, o pecado se torna legal. Você esquece o peso da glória. Você não brilha mais. Quando você para de orar, é só uma clicadinha. É só um dinheirinho. É só uma mentirinha. Nós esquecemos quem nós somos. Aí em Apocalipse 1, diz assim, vocês, igreja de Florianópolis, foram comprados novamente pelo sangue de Jesus, para que vocês, todos se tornem novamente uma nação de sacerdotes. E para sempre nós iremos reinar com Jesus. Glória a Deus, feche seus olhos. Aleluia. Pai, obrigado pelo convite que o Senhor está fazendo novamente a nós, igreja. Obrigado, Senhor, por essa congregação. E por tudo aquilo que o Senhor já falou a eles. Por tudo aquilo que eles já vivenciaram, já experimentaram, já ouviram. Obrigado pelo temor e tremor. Agora eu peço, Pai, dai-nos ousadia para dizer sim ao Teu chamado. Dai-nos ousadia para dizer sim ao Teu convite. Nós iremos, nós subiremos. Nós aceitaremos o convite. Individualmente nós subiremos diante de Ti, para ouvir a Sua voz, para buscar o Seu conselho, para contemplar a Sua beleza em Seu templo. Fale com Ele agora, queridos. Abra sua boca. Responde ao Espírito Santo. Hebreus diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito, responde a Ele. Faça o que Ele está te convidando a fazer. Oh Espírito Santo, obrigado pelo incômodo que o Senhor trouxe no meu coração. Diz a Ele, obrigado por aquilo que o Senhor falou comigo enquanto Ele disse isso. Obrigado porque o Senhor me trouxe à memória aquilo e aquilo. Obrigado porque o Senhor está me chamando e desafiando para isso. Fala com Ele, responde aquilo que Ele está falando no seu coração. Alguns de vocês foram relembrados do tempo de conversão, do primeiro amor. Quantas horas vocês gastavam no lugar secreto e não gastam mais.
Alguns de vocês lembrando do chamado que Deus tem para vocês como músicos, como cantores. Alguns de vocês lembrando da voz do Senhor, do carinho, daquilo que vocês sentiam no lugar secreto. Pai, eu peço, traz o fogo novamente, o tremor novamente, o temor novamente. O Espírito de Deus venha sobre essa congregação. Mais uma vez, visita-nos. Mais uma vez, transborda o nosso coração. Nós queremos experimentar o tremor do Senhor, para que nós possamos ousadamente permanecer contra as ciladas do inimigo, contra o pecado, contra a tentação. Nós queremos viver diante de Ti. Eu peço em nome de Jesus, Pai, aviva a Tua igreja em Florianópolis. Levanta a sua voz, igreja. Oh, Jesus, faz isso mesmo, Senhor, faz isso mesmo. Oh Deus, é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, mais da Tua glória. Nós queremos descobrir a cada dia mais, ó Deus, o Teu desejo, o Teu coração, a vontade que o Senhor tem de estarmos na Tua presença. Meu Deus, a Tua palavra diz que quando nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos do Senhor. Livra-nos deste mal, Senhor. Nós queremos ser Teus amigos, nós queremos fazer jus aquilo que o Senhor já nos deu. Pai amado, o Senhor já nos fez sacerdotes. O Senhor já colocou o Seu Santo Espírito dentro de nós. Nos ajuda a trilhar esse caminho de intimidade, de busca incessante, de inconformismo, Senhor, com uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual medíocre. Não, 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 não. Nós queremos mais do Senhor, mais da Tua glória, mais da Tua presença. Queremos ser mais parecidos com o Senhor, Jesus. Faz a Tua obra no nosso meio, faz a Tua obra em cada coração e nos constranja, Senhor, a irmos cada dia mais ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de dar menos tempo, ó Deus, para o Senhor e mais tempo para nós. Que possamos Te dar mais tempo e tirar o nosso tempo de nós mesmos, porque o Senhor tem nos chamado para isso. E nós queremos viver como Teu povo, queremos viver como Teu povo, queremos viver como Teu povo nessa cidade, nessa nação, resplandecendo a Tua glória. É isso que nós queremos, Senhor. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, queremos resplandecer a Tua glória. Oh Senhor Jesus, faz de nós luz desse mundo, sal dessa terra, em nome de Jesus, e que possamos anunciar as grandezas do Senhor. Faz no meio dessa família reviver toda a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 queridos. Nós estamos nessa campanha de jejum e oração, e estamos orando aqui todas as sextas-feiras, às 22h30, é sofrido, é doído, desconfortável, eu não quero estar aqui, mas eu preciso estar aqui. Venha você também, 22h30, cansado ou não, nós precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar, amém? Eu e você precisamos mais de Deus. Leve essa palavra e guarde ela no seu coração, amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, toda a sua semana, em nome de Jesus. Um grande beijo, a gente se fala, meus amados.